Abra comigo a tua Bíblia, aleluia, em Tiago capítulo 1, Tiago capítulo 1, Deus abençoe, aleluia, Tiago capítulo 1, a partir do versículo 5. Vamos meditar na palavra de uma forma diferente, uma forma mais simples, mais objetiva daquilo que o Senhor tem para fazer sobre mim e sobre a tua vida. Amém? Quem tem fé aqui? Quem tem fé aqui, igreja? Amém. Aleluia, amém. Ainda bem que vocês acordaram, em nome de Jesus. Tiago capítulo 1, versículo 5, diz assim: se porém algum de vocês necessita peça que a todos dá com NA. Vamos juntos. Vou lendo aqui para ganhar tempo, irmão. Se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, porém, com fé, em nada, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelido e agitado pelo vento. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os teus caminhos. Soberano Deus e eterno Pai, eu quero te louvar, engrandecer e exaltar o teu nome nessa manhã. Obrigado por essa oportunidade, Senhor, de mais uma vez ministrar a tua palavra. Senhor, está aqui a tua igreja, os teus filhos, Pai, o teu povo, Senhor, ao qual o Senhor trouxe aqui nessa manhã. Senhor, que nessa manhã, Senhor, haja um divisor de águas, Pai, que o céu se abra em favor desta igreja, Senhor, que haja cura, que haja libertação, que haja o manifestar da glória do Senhor. Pai, eu creio, Pai, que nessa manhã, Senhor, algo precioso e poderoso o Senhor tem para fazer na vida de cada um dos teus filhos. Senhor, eu creio, Pai, que essa manhã será uma manhã gloriosa e o teu nome será glorificado em nome de Jesus. Amém? Conseguiu carregar aí, Jéssica? Aleluia. Igreja, aqui a palavra de Deus, ela vai estar dizendo e trazendo uma direção sobre o povo que é indeciso, sobre o povo que muitas vezes não confia na palavra de Deus. Tiago, esse Tiago ao qual nós estamos lendo, não era o Tiago apóstolo ou discípulo, mas era Tiago, meio irmão de Jesus. É esse Tiago que escreve e traz essa direção para o povo, para a igreja, não somente naqueles dias, mas também nos dias de hoje, porque muitas vezes nós queremos agir, nós queremos fazer, ou nós ouvimos a palavra, nós ouvimos a promessa, nós ouvimos a direção, nós ouvimos a orientação de Deus, mas muitas vezes nossos corações ou a nossa mente faz com que nós venhamos duvidar. Mas a palavra de Deus, ao qual eu conheço, ao qual você conhece, ela diz, ela revela e ela relata que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir. Então você nessa manhã já pode começar a glorificar ao Senhor, porque o que Deus tem para mim e para a tua vida é que você venha ter uma fé ativada. O que Deus tem para mim e para a tua vida é que quando você exerce a fé, o poder dele se manifesta sobre a minha vida, o poder dele se manifesta sobre a tua vida. Quando você exercita a fé, algo sobrenatural acontece, porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível. Então quem quer agradar ao Senhor nessa manhã? Aleluia. Então você e eu precisamos entender, irmãos, o que Tiago estava trazendo em direção é porque nós hoje estamos muito mais apáticos, estamos muito mais distantes da promessa, estamos muito mais distantes do propósito de Deus. Nós não estamos confiando naquilo que Deus verdadeiramente tem para as nossas vidas. Você e eu iniciamos um propósito, iniciamos um projeto, ou iniciamos um objetivo, vem um vento, vem um levante, vem uma situação, você já gera dúvida no teu coração, mas aquele que começou a boa obra é fiel. Não é hora de parar, não é hora de desistir, não é hora de desmotivar. Ei, se ele te entregou
projeto sobre as tuas mãos. É hora de perseverar, é hora de avançar, porque Ele tem vitória sobre a minha vida, Ele tem vitória sobre a tua casa, Ele tem vitória sobre a tua empresa, Ele tem vitória sobre os teus parentes. Não desista. Levante sua mão direita e diga assim: nessa manhã eu preciso avançar. Nessa manhã eu preciso avançar. Aleluia, glória a Deus. Eu quero trazer aqui alguns versículos e alguns textos que vai nos trazer a direção sobre fé. Mas antes você precisa entender algo. O que nos move, o que nos direciona, o que nos capacita, não é a forma de como eu estou vivendo, com dinheiro na conta, em abundância, ou com a saúde igual de um atleta, ou com tudo certo, da forma correta e mais objetiva. Mas quem nos move é a palavra de Deus, quem nos direciona é o amor, a bondade, a misericórdia do Senhor. Então você não se destina, aliás, você não é aquilo que você tem, você não é aquilo que você almeja por aquilo que você possui ou pelo que você conquistou, mas você é por aquilo que a palavra de Deus diz. Hoje você pode ter tudo, mas você pode estar vazio sem nada. E se você está vazio nessa manhã, hoje você vai ter tudo, porque você tem a misericórdia e a graça e o amor de Deus sobre a tua vida. O sangue de Jesus está sobre nós, igreja. Então você não é direcionado por aquilo que você conquistou, mas a palavra de Deus que está sobre a mim e sobre a tua vida se faz presente nessa manhã. E é essa palavra que vai te encher, essa palavra que vai te inundar, é essa palavra que vai trazer abundância sobre a tua casa. Essa palavra vai te dar uma nova direção, irmãos. Essa palavra vai trazer um refrigério para a tua alma nessa manhã. A dúvida não pode mais fazer parte da minha e da tua vida. Todos nós pensamos e ficamos vendo o cenário que estamos vivendo, e ficamos todas as horas falando com o Senhor: Senhor, eu preciso de uma direção, Senhor, eu preciso de uma orientação. Ei, essa manhã não é mais de direção, essa manhã não é de orientação, essa manhã é manhã de crer, essa manhã é manhã de se posicionar, essa manhã é manhã de agir. Ei, você está na oração, você só está orando, e você não está se movendo. Então é manhã de agir, irmãos. Ei, catuca o teu irmão aí, fala assim para ele: a ação é parte da tua fé. A ação te leva para o cumprimento da promessa. A ação te leva para o propósito de Deus. Aleluia. Quem crê nisso nessa manhã? Aleluia. A ação te move por sobrenatural, igreja. A ação te move para aquilo que Deus tem para mim, para a tua vida. Quanto mais nós nos movermos, quanto mais nós agirmos, quanto mais nós decidimos avançar, mais Deus vai trabalhar em nós. Quanto mais nós decidimos não ficar lá somente: Senhor, faça algo. Ei, não é mais hora do Senhor fazer, é hora de você fazer, igreja. Você vai lá ter que ir no médico: ah, eu não vou porque o exame pode. Vai, porque Deus vai estar com a cura lá. Não, eu não vou não, porque eu tenho medo. Não, é hora de ir, é hora de avançar. É porque lá naquele cenário desfavorável é que Deus vai trabalhar, é que Deus vai fazer um milagre. E se tudo está ao contrário, se você ter fé nessa manhã, o Senhor pode te impactar, igreja. Mas você precisa ter fé nessa manhã. Um dos versículos mais importantes que eu trago como característica do conceito da fé, com a base cristã para qualquer cristão, para aquele que decidiu ter uma vida andando e caminhando com Jesus. Hebreus capítulo 11, versículo 1, coloca para mim, Jéssica. Amém. Deus sabe de todas as coisas, que a minha está tudo na NAA. 11, versículo 1. A fé mostra a realidade daquilo que esperamos.
ela nos dá a convicção de coisas que não, então a fé não é por aquilo que você vê, nós não andamos por vista, nós não andamos por visão, mas nós andamos na promessa e na palavra de Deus. Se você crê nessa manhã, é hora de avançar, irmãos. Pastor, mas nós temos que ser prudentes. Sim, temos que ser sim, mas quando há um comando de Deus, não fique mais esperando, é hora de você tomar uma decisão, é hora de você se mover, é hora de você deixar Deus fazer sobre a tua vida. Você e eu precisamos entender que nessa manhã, a fé, ela move montanhas, irmãos, ela move montanhas. Pastor, mas então aquele monte vai sair dali, se Deus quiser sai, mas aquela montanha que está à frente dos teus olhos, quando você determinar a avançar, elas vão se cair, ela não vai prevalecer. Pastor, você não sabe o que eu estou vivendo. Não, você não sabe o Deus que eu tenho. É você que está agindo de forma improvável, você que está com o coração duvidoso, você que está com o coração fora do propósito da presença de Deus. É manhã de tomar uma decisão. Hebreus 11, versículo 2, coloca para mim, Jéssica. Tem que ler lá. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram, versículo 3. Pela fé entendemos que todo o universo foi formado pela palavra, assim o que se vê originou-se daquilo que não. Presta bem atenção o que diz a minha versão: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, da maneira que o visível veio a existir das coisas que não são. Pega isso aqui nessa manhã. Aquilo que você não vê, se você crê, Deus pode trazer a existência nessa manhã. Não, eu vou trazer de novo a orientação para você. É pela palavra. Porque quando Deus diz que haja luz, não tinha luz. Se Deus determinar que as trevas têm que sair, que as trevas vão se dissipar, que a sua vida vai ser diferente, é pela palavra. Então você tem que, às vezes Deus já determinou, Deus já te abençoou, e você está duvidando, você está enxergando o cenário da escuridão, quando os teus passos já estão abertos pelo caminho da luz. Você está vendo a luz lá no fim do túnel, mas você não avança. Quer viver milagre? Não precisa que ninguém te arraste. Quer viver milagre? Se levante e se posicione nessa manhã. É manhã de se colocar em pé. É manhã de exercer a fé. É manhã de você falar assim: Senhor, eu creio no sobrenatural. Porque o natural nós já vivemos, as dificuldades nós já enxergamos, os problemas nós já convivemos. Mas eu não quero a partir de hoje mais andar por aquilo que eu vejo, eu quero andar por aquilo que a tua palavra diz. Eu posso viver o sobrenatural, e começa hoje, se você crê. O Espírito Santo de Deus falou ao meu coração. Tem pessoas aqui nessa manhã que têm almejado, têm desejado aquilo que é dos outros. Não é por inveja não, porque você acha que você não tem capacidade, quando Deus já colocou desejo no teu coração. Sabe por que você não vive? Porque você não age. Para de ter medo nessa manhã. O medo não vem de Deus, a dúvida não vem de Deus. Aliás, a palavra de Deus diz que Ele lança fora todo o medo. O amor a Deus lança fora todo o medo. O medo não faz parte da minha e da tua vida, irmãos. Se você tem o amor, se você já entendeu que Jesus morreu por mim e por você na cruz do Calvário, não é manhã de ter medo, é manhã de acreditar, é manhã de ter fé. Tem pessoas aqui que quando ativou a fé, começou a viver o sobrenatural. O problema é que você fica perguntando como vai ser. Não precisa esperar como vai ser, só basta acreditar, porque o que é dele, ele vai fazer.
É manhã de você agir. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Aleluia. Porque vivemos, e não pelo que? Quem disse isso? Foi eu ou foi a palavra? Acabei de dizer isso, mas o versículo bíblico testifica isso ao meu e ao teu coração. Nós não andamos por aquilo que vemos, irmãos, nós andamos por fé. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas daquilo que eu creio, daquilo que eu espero, daquilo que eu creio que o meu Pai pode fazer, daquilo que Deus pode me dar. Ei, não é mais você que tem que ficar se preocupando ou se falando. Para, tem pessoas aqui que já orou demais, está na hora de agir. De agir, é hora de confiar, é hora de descansar, porque Deus vai fazer. Você sabe o que me entristece às vezes, irmãos? Não é quando Deus não faz, mas é quando Deus faz e você não continua fazendo aquilo que Ele te chamou para fazer. É quando Deus derrama a bênção sobre a tua vida, e aí às vezes você não vem na igreja, porque aconteceu uma dificuldade, aconteceu alguma coisa. Não, irmãos, não mude a essência do local e da adoração, porque quando você estava lá, quem moveu os céus ao teu favor foi Ele. Então a tua prioridade tem que ser Ele. Não caia mais no engano, não caia mais na mentira. Não deixe a dúvida te levar pelo cenário que é fora do propósito da palavra de Deus. Não deixa, igreja. Romanos 10, versículo 17. Olha lá, portanto a fé vem por ouvir, e isto por ouvir as boas novas a respeito. Olha na minha versão que diz, e assim a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, ou a palavra de Cristo. Então todas as vezes que eu ouço a palavra, a minha fé é ativada. Às vezes você vem assim, eu vou no culto, eu vou porque Deus é bom. Você chegou aqui desmotivado, você chegou aqui cabisbaixo, você chegou aqui aflito. Mas se você crê nessa manhã que Deus ainda pode fazer um milagre, se você crê nesse dia ainda que Deus pode mudar toda a história, todo o cenário da tua vida, mas você precisa crer, você precisa entender o que é a verdade da palavra de Deus. Pelo cenário, nós tínhamos condições de montar a igreja, nós tínhamos de ter isso aqui que temos, não tínhamos, mas nós agimos em fé, e cada palavra, cada aquilo que Deus determinou, foi se cumprindo. Porém nós fomos aparando as arestas, para andar diante do propósito, da vontade dEle, mas nunca deixamos de orar e de agir. Talvez você só está na oração, só está orando, na madrugada, jejuando, no propósito, se consagrando, mas não está agindo. É hora de agir. Tem situações que você está querendo que Deus dê um basta, você que precisa dar um basta. Hoje, quer começar uma semana diferente? Pode agir, irmãos. Pode agir, coloca Deus na frente, que Ele vai te honrar. Quem crê nessa manhã? Mateus 14, versículo 31. Olha o que Jesus disse a Pedro. Esse é um dos versículos que eu mais amo, irmãos. Olha bem. No mesmo instante, Jesus estendeu a mão e o segurou. Como é pequena a sua? Disse, porque você duvida. Nesse momento aqui, quando eles viram Jesus, Pedro disse, se é tu, me permita que eu vá até ti. E ele quis andar sobre as águas, mas ele duvidou.
Ou seja, Pedro é ser humano. Pedro é homem e mulher como eu e feito de carne. Mas o que Jesus está dizendo a ele: sabe por que você não conseguiu chegar até mim? Porque você duvida. Você duvida. Mas nessa manhã o que o Senhor traz ao meu e ao teu coração, que no momento que ele foi afundar, o que Jesus fez? Não importa o tanto que você duvidou, Ele está estendendo as mãos para você tomar uma posição diferente nessa manhã. Pare de duvidar. Pare de duvidar. Pare de duvidar. Irmãos, eu já vi do nada Deus fazer o tudo. Quando às vezes você vê que algo está fluindo sobre a tua vida, ou sobre a tua casa, ou sobre as tuas finanças, quando você decide sair da CLT e se tornar um empresário, ou um empreendedor, ou uma empreendedora, é porque nós oramos, nós falamos: Deus, nós cremos que daqui será grandes empresas, multinacionais, nós profetizamos. E não é pelo nosso poder não, irmãos, mas é pela vontade e propósito dEle. E quando você age, o milagre acontece. Mas você precisa começar a agir nessa manhã. Você precisa não ter um coração duvidoso igual Pedro teve. Jesus estendeu as mãos, não permitiu que ele afundasse. Jesus está estendendo as mãos para mim e para você nessa manhã. Mas a minha pergunta: amanhã você vai tentar andar sobre as águas, ou sobre a palavra você vai falar assim: eu posso andar sobre as águas? Está maluco, pastor? Não, não estou maluco não. Eu creio na palavra de Deus. E se você crê, Deus vai fazer o sobrenatural. Tem pessoas que estão aqui dentro dessa igreja, o Espírito Santo fala ao meu coração, 8, 9, 10, 11, 12 anos, esperando a promessa se cumprir. Não se cumpriu porque você ainda não agiu. É manhã de agir. Sabe o projeto que você tem? Apresenta ele aqui hoje, nessa manhã. Você vai ver se a partir de amanhã ele não vai começar a te dar condições ou direções para você fazer o que é certo. Tem pessoas que têm projetos que estão arquivados, nem apresentou ainda para Deus, só está no coração. Está na hora de apresentar ao Senhor. Quem crê nisso? Aleluia. Romanos 11, versículo 19. Romanos 11, versículo 19, diz assim, ó: então você dirá, eu vou ler aqui na minha versão, depois vou ler lá. Então você dirá: alguns ramos foram quebrados, para que eu fosse enxertado, correto? Eles foram quebrados por causa da incredulidade, mas você continua firme mediante a fé. Não fiquem orgulhosos, mas tema. Olha o que diz lá, versículo 19. Talvez digam: esses ramos foram cortados para abrir espaço para nós. Presta atenção, versículo 20. É verdade, mas lembrem-se de que esses ramos foram cortados porque não creram, e que vocês estão ali por quê? Por quê? Portanto, não se orgulhe, mas tema o que poderia acontecer. O que é essa palavra? Porque Jesus, ali no primeiro momento, ele veio para resgatar o povo de Israel. Mas eles não creram, e eles foram cortados. E nós fomos porque nós cremos. Então a incredulidade, quando faz parte da minha e da tua vida, você é cortado. Mas quando você crê, você começa a desfrutar das bênçãos e do milagre de Deus. Porque quem te protege, quem te guarda, quem te sustenta, é tudo aquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Não é suas ações, não é os seus atos. Por mais conhecimento que você acha que você tenha, sem Ele, você não pode fazer nada. Quem crê nisso nessa manhã? Aleluia. O apóstolo Paulo trouxe a direção para todos os gentios. E pelo amor de Deus nós fomos alcançados, porque decidimos crer. Se você crê, será salvo tu e tua casa. Quem crê nisso nessa manhã? Receba essa palavra, aleluia. Mateus 13, versículo 58.
13:58. Olha bem, igreja. E por causa do quê? Não, vamos lá, gente, aqui comigo. E por causa deles, realizou apenas uns poucos. Então, quando pessoas creem de verdade, ele não realiza milagres ilimitados, ele realiza milagres em abundância. Então, o que faz Jesus operar pouco? Porque cremos poucos, somos incrédulos. Mas quando nós cremos de verdade, é milagres em cima de milagres, e o nome dele continua sendo ainda glorificado. Posso falar algo para você? E não é para mexer com o teu emocional, não. É porque eu creio na palavra. Tem milagres de Deus nessa manhã. Tem milagres de Deus nessa manhã. Jesus, ele foi rejeitado em Nazaré. E por isso que ele operou pouquíssimos milagres. Mas na onde você derrama amor, ele opera em abundância. Tudo só depende de mim, tudo só depende de você nessa manhã. É nessa manhã. Todo o cenário, tudo aquilo que você viveu todos esses anos, irmãos, ainda hoje, por essa palavra, o Senhor pode transformar verdadeiramente a tua vida. Mas você precisa crer, você precisa acreditar, porque tem milagre para a minha vida, para a tua vida e para a tua casa. Levante a sua mão direita e diga assim comigo: eu creio no milagre. Eu creio no milagre. Eu sou um milagre. Aleluia. Glória a Deus. Mateus capítulo 21, versículo 22. Só quero ler a parte A e deixa esse versículo aberto, Jéssica. Não tira daí. Mateus 21, versículo 22. Olha bem, ó. Se receberão. Então tá bom, eu quero ler na minha versão só para vocês entenderem, ó. E tudo que pedirem em oração, crendo, receber. Tudo que pedirem em oração, crendo. Olha o que diz: se crerem, receberão qualquer que pedirem. Vamos conjugar o verbo. Orar é algo que eu me submeto. Ação é algo que eu decido. Porque orar, você apresenta um P, mas quando você age, ele concorda com aquilo que você pediu. Então orar, irmãos, é você entender que tudo que acontece aqui na terra é porque você entendeu que os céus se moveu em seu favor. E tem bênção sobre a minha e sobre a tua vida. Sabe por que você não está recebendo? Porque você não está agindo. Você não está tendo ação. Você está paralisado, você está neutralizado por causa da situação, por conta da circunstância. Vem para mim em Provérbios 2, versículo 3. Não estava aqui, mas eu quero ler esse versículo. Provérbios 2, versículo 3. Coloca lá para mim, ó. Clame por e peça. Presta bem atenção, o que é clamor? É oração. Por quê? Porque quando eu clamo, eu não fico prostrado, eu grito: Senhor, tem misericórdia. Filho de Davi, tem misericórdia. Então quando você clama, ele ouve. Quando você clama, você chama a atenção. E olha o que a palavra de Deus diz: clame por inteligência e peça. Se você não está sabendo como sair dessa situação, por essa palavra hoje, ele vai te dar entendimento. Não sei o que você está vivendo, mas o meu Deus sabe. E se você clamar nessa manhã, você vai ter inteligência e entendimento. Quem crê nessa palavra? Aleluia. Volta para mim lá, Jéssica, Tiago 1, versículo 6. Olha bem. Mas quando pedirem, façam-no com quê? Então tem uma forma de pedir. Não adianta você ir lá: Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, eu creio que o Senhor se faz presente, abençoe o meu dia em nome de Jesus, amém. E aí você fica lá: eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo. Correto? Está
Está certíssimo. Mas você está fazendo na direção de Deus? Porque quando você age com prudência. Inteli e entendi. Então, a forma de agir é conforme a palavra de Deus diz. Então, precisamos agir com inteligência. A partir de hoje, a forma de agir é confiando na palavra e na promessa do Senhor. Porque vamos agir com inteligência. Senhor, eu não sei como, mas eu preciso agir. Senhor, eu não sei o próximo passo. Me direciona, dá uma luz, fala com alguém, traz uma palavra, traz uma direção. Eu estou agindo. E confiando que Ele vai trazer a direção. Quem crê nisso nessa manhã? Precisamos acreditar, presta bem atenção, que Deus ouve as nossas orações. Não somente acreditar na existência dEle, pois Ele com amor e carinho está com os braços estendidos, pronto para nos abençoar e também nos ouvir. O próprio Deus, Ele está com os braços estendidos. Vou falar algo para mim e para você nessa manhã. Pode ter certeza do que eu vou falar. Tem bênçãos que já foram liberadas no reino espiritual. Sabe por que você não toma posse? Porque você ainda não acreditou. Deus já te abençoou, Deus já fez, Deus já moveu, e você ainda está esperando um sinal. As mãos dele estão lá. Mas enquanto você não agir de forma prudente, ou com inteligência, de acordo com a palavra dele, pastor, mas eu não sei, começa a meditar na palavra, que ele vai te dar a direção, e você vai tomar posse das bênçãos dele. Isaías 59, versículo 1, coloca lá, Jéssica. Olha o que diz a palavra do Senhor: ouçam, o braço do Senhor não é fraco demais para, nem ouvido é o quê? Para o quê? Então você precisa entender que Ele ouve a minha e a tua oração. E olha o que a palavra de Deus diz: que os braços dele estão estendidos, e Ele pode te seja qual for assim. Apresenta a sua petição a Ele nessa manhã. O que você precisa? Pastor, você não sabe, eu estou clamando 10 anos, tá? Mas às vezes você acabou de clamar e falou assim: será que vai acontecer mesmo? A dúvida entrou no teu coração. Sem dúvida, ou sem acreditar, nada podereis fazer. Ele não faz. Ele não faz naquele que não acredita. É hora de você acreditar. Volta lá, Tiago 1, versículo 6, Jéssica, para mim. Olha bem o que diz. Sem vacilar, pois aquele que é como a onda empurrada e agitada. Sabe por que você está lá? Sabe por que você está para cá? Sabe por que você está indo para frente? Sabe por que você está indo para trás? Sabe por que você avança e não consegue prosseguir? Porque você está como o quê? Como a onda agir. Mas posso te dizer algo? Até as ondas do mar, quem coloca limite é Deus. Então Ele pode colocar o limite nessa situação que você está vivendo nessa manhã. Mas você precisa parar de viver de forma agitada, ansioso, ansiosa. Quando Deus vai fazer? O segredo é confiar. O segredo é descansar. Olha o que a palavra de Deus diz, irmãos, presta bem atenção. Jeremias 5, versículo 20. Anuncia a Israel, diga a Judá, versículo 21. Ouça, povo tolo e insensato. Quem tem olhos, mas não veem, tem ouvidos? Tenho olhos, mas não vejo. Tenho ouvidos, mas não ouço. Não vejo o sobrenatural. Não ouço a palavra de Deus. Versículo 22. Acaso não me temem? Porque se não tremem diante de mim, eu, o Senhor, pus areia. Da onde? Limite permanente que as águas não podem.
ainda que as ondas se levantem e se agitem, não ultrapassam os limites que é. Então presta bem atenção, você está vivendo de forma agitada, mas tem limites, e isso pode acabar ainda hoje. Porque quando as ondas estavam agitadas, Jesus deu uma ordem: acalma-te. E o vento acalmou. Eu não sei a tempestade, a turbulência que você está. Eu não sei se você está no meio do oceano, pensando que vai naufragar. Mas eu creio em um Deus que pode paralisar e neutralizar todas as coisas. Mas você precisa entender que o limite de Deus chega na sua vida e chega na minha vida. Ele pode dar um basta em todas as coisas, mas tudo isso só depende de mim e depende de você. Uma mente duvidosa uma mente duvidosa trata a direção de Deus como se fosse um conselho humano, tendo opção, podendo obedecer ou não. Você e eu precisamos ter uma mente firmada na palavra de Deus, para não viver oscilando, buscando auxílio no mundo e deixando de confiar na verdade de Deus para mim e para a sua vida. Então você precisa confiar, você precisa descansar, você precisa entender que Ele se faz presente sobre a minha e sobre a tua vida. Tiago 1, versículo 7. Olha bem o que diz: ele não deve esperar receber coisa alguma. Versículo 8: pois tem a mente, e é o que? Em tudo que... Olha a palavra minha, diz assim, que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. A inconstância e a indecisão não depende do Senhor. A minha pergunta para você nessa manhã é: que ponto ou que tamanho que está a tua fé? Ah não, pastor, a minha fé é pequena. Se tiveres fé engano, a palavra não diz isso, não é do tamanho, é como um grão de mostarda. Porque não importa, a fé não é o pequeno, mas é a grandiosidade daquilo que pode se transformar uma plantação de mostarda. Então, por mais pequeno que seja o tamanho, você ainda pode se tornar grande. Porque a palavra de Deus não diz o tamanho, ela diz como um grão de mostarda. Então, se você tiver fé como um grão de mostarda, algo grande pode acontecer ainda nessa manhã. Vira assim para o teu irmão e fala assim: por mais pequeno que você acha que você é, Deus pode te tornar grande nessa manhã. Deus pode te tornar grande nessa manhã. Você precisa ser como um grão de mostarda. Aleluia, glória a Deus, aleluia, 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 aleluia. Não seja inquieto, não seja indeciso. Deus tem socorro para mim e para você nessa manhã. Deus tem socorro para mim e para você nessa manhã. Salmos 31, 14, coloca para mim. O grupo de louvor já pode começar a se preparar aí, Eu, porém, confio, Senhor, e digo, Tu és. Então, aonde está a minha confiança? Na saúde, no dinheiro, na conta bancária? Não, a minha confiança está. Versículo 15: meu futuro está em Tuas. Livra do que? Então Deus é o meu e o teu socorro nessa manhã. Ele tem livramento. Eu não sei a situação, as ondas estão agitadas, está tudo turbulento. Nessa manhã Ele pode fazer cessar todas as coisas. Aqui é palavra. Livra-me dos que me livra-me dos que me... Seus inimigos vão cair por terra nessa manhã. Seus inimigos vão cair por terra nessa manhã. Isaías 41, versículo 10, coloca lá para mim. Não tenham
Pois estou com quem? Não, vamos lá de novo. Não tenha, pois estou, não o quê? Pois sou o seu, eu o quê? E o quê? Com o quê? Da mão direita os... Vamos aqui. Pois sou o seu Deus, é o quê? E o que mais? Ele é o socorro e refúgio bem na hora fortaleza. Ele é minha e a sua fortaleza. Ele também é o nosso ajudador. Quem crê nisso nessa manhã? Você precisa então decidir, porque a mão dele vitoriosa te sustentará e te sustentará. Ele é o meu sustento, ele é o teu sustento nessa manhã. Você precisa tomar essa decisão, igreja. Vocês precisam acreditar. O que precisamos fazer para que ele seja o nosso socorro? O que precisamos fazer para que a nossa fé seja motivada, seja ativada? Precisamos permanecer na presença dele, confiando nele. Tiago 4, versículo 8. Aleluia. Se eu fosse você, daqui para frente já começava a glorificar, já começava a agradecer, porque o sobrenatural vai acontecer nessa manhã. Olha bem o que diz a palavra de Deus: aproximem-se, e ele se aproximará. Lavem as mãos, pecadores, purifiquem o coração, vocês que têm a mente. Então o que eu preciso fazer é se aproximar de Deus, porque quanto mais eu se aproximo dele, ele se aproxima. Quanto mais eu aproximo dele, mais ele se aproxima. Quanto mais eu vou a ele, mais ele está comigo. Quanto mais eu coloco as coisas nas mãos dele, mais ele está comigo. Aproximem-se de Deus, ele se aproximará. Nós temos visto tantos testemunhos aqui, irmãos. Nós vimos pessoas que chegaram aqui quebradas, destruídas, mas decidiram algo, se aproximar. E ele se aproximou dessas pessoas. Se aproximem do Senhor. Essa manhã é a manhã de se aproximar dele. Essa manhã é a manhã de se render aos pés do Senhor. Temos que permanecer confiante. Hoje ainda Deus pode me ajudar, Deus ainda pode te ajudar. Portanto, só precisamos o quê? Confiar. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Olha bem, Hebreus 4, versículo 16. Vamos lá, igreja. Assim aproximemo-nos com toda a confiança do trono. Onde o quê? Não, de novo, onde o quê? Encontraremos graça para nos ajudar quando for. Ei, se é hoje que você precisa de ajuda, ele está aqui com graça e misericórdia. Você precisa hoje, é hoje que ele quer te ajudar. Senhor, eu estou no meu limite, é hoje. Senhor, eu estou cansado, é hoje. Senhor, eu não aguento mais essa situação, é hoje. Ajuda vem do Senhor nessa manhã. Quando você exercita a sua fé, tem presente dos céus para mim e para a tua vida. Quando você acredita em Deus, você revela a sua identidade. Você tem uma identidade. Gálatas capítulo 3, versículo 26 nessa manhã. Aleluia. Olha o que diz. Gálatas 3, 26. Aleluia. Pois todos vocês... Não, vamos de novo. Pois todos vocês, por meio, em Cristo. Então quando eu tenho fé, a identidade minha se revela. Filho e filha de Deus. Quando eu tenho fé, eu revelo quem eu... E quando você entende quem você é, a sua vida é mudada, a sua vida é transformada.
Eu preciso que você nessa manhã, você venha abrir a tua mente, você venha abrir o teu coração, porque não tem como você viver o sobrenatural, sem você entender que você tem que ter fé, sem você entender que você é filho, que você é filha, sem você entender que Ele tem um cuidado, que Ele está aqui nessa manhã para te ajudar, que Ele está aqui nessa manhã para estender as suas mãos, mas você precisa confiar nessa manhã, não é amanhã, é hoje, você precisa confiar. Mateus 7, olha o que diz a palavra de Deus, e eu já começava a glorificar, eu já começava a pular, eu já começava a saltar. Nessa manhã eu quero que você abra o teu coração e entenda isso aqui, pois todo, 7, oh aleluia, eu vou ler na minha versão, peçam lhe será dado, busquem acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês, que são maus, sabem dar coisas boas aos filhos, quanto mais ao Pai de vocês que está nos dará coisas boas aos que lhe pedirem. Deus tem coisas boas para mim e para a tua vida nessa manhã. Feche teus olhos, curva a sua cabeça. É manhã de você pedir. A porta pode se abrir. A porta pode estar ao meu e ao teu encontro nessa manhã. A porta se faz presente na sua frente, mas é amanhã de você decidir. Senhor, eu tenho medo. O amor a Deus lança fora todo o medo. É amanhã de você decidir abrir a porta. É amanhã de você pedir. Jamais um filho que pede, o Senhor dá coisa que como o Pai da terra dá. Não, Ele dá o melhor, Ele dá o maior. Enquanto eles louvam, enquanto eles adoram, eu não sei o que você vai fazer, mas você precisa nessa manhã exercitar a sua fé para o sobrenatural acontecer. Enquanto eles louvam, enquanto eles adoram, é nessa manhã que a fé tem que estar diante de você. Você precisa tirar a dúvida do teu coração nessa manhã. A dúvida não pode mais fazer parte da tua vida. A incredulidade não pode fazer mais parte da tua vida. Mesmo que todo o cenário é desfavorável, Ele ainda continua sendo o socorro bem presente. Ele continua sendo o meu auxílio, o teu auxílio. Ele continua sendo o meu ajudador e o teu ajudador. Mas é nessa manhã, você precisa decidir exercitar a tua fé. Eles vão louvar, eles vão adorar. Eu quero que você se lance aos pés do Senhor nessa manhã. É nessa manhã. Se lance aos pés do Senhor. Segura estou nos braços daquele que nunca me deixou. É somente você adorar, somente você se quebrantar. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços eu me
Ele é o teu descanso. Mas você precisa segurar nos braços dele. Você precisa segurar nas mãos dele. É quando você acha que não tem mais limite. Quando você acha que nada mais vai acontecer. É quando você entende que nada vai mudar. É quando você entende que nada vai acontecer. É nessa hora que ele chega. É nessa hora que ele resolve. É nessa hora que ele te ajuda. É nessa hora que ele estende as mãos ao meu e ao teu favor. Mas é nessa manhã que você precisa crer. Senhor, eu não aguento mais. Senhor, eu não possuo mais. Senhor, eu não tenho mais vontade. Mas é nessa manhã que ele chega com auxílio. É nessa manhã que ele chega com socorro. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Fique de pé, igreja. Fique de pé. Estou nos braços daquele que nunca me deixou. Aleluia. Com as mãos no seu coração, eu quero orar por você. Eu quero que você dê um passo de fé nessa manhã. Enquanto eu oro, eu quero que você apresente ao Senhor. Enquanto eu oro, eu quero que você clame ao Senhor. Enquanto eu oro, eu quero que você se lance aos pés do Senhor nessa manhã. E você fale para Ele o que você precisa, o que você necessita. Não se cale, não se amedronte. Mesmo que todo o cenário é desfavorável, é hoje que Ele pode chegar com resposta sobre a minha vida e a tua vida. Senhor, está aqui os teus filhos e as tuas filhas. Senhor, está aqui, Pai, o teu povo, Senhor, aquele que o Senhor trouxe aqui nessa manhã. Senhor, muitos saíram da casa simplesmente para adorar, Senhor, com o coração quebrantado, com o coração despedaçado. Senhor, situações, circunstâncias, turbulências, Senhor, tempestades se levantaram sobre a vida de cada um deles. E eu creio, Pai, que nessa manhã é a hora. Porque eu creio que o Senhor não chega nem atrasado e nem adiantado. Mas eu creio que o Senhor chega na hora certa, Senhor. E hoje eles decidiram, Pai, ativar a fé deles. Eles decidiram tirar a incredulidade do coração, Pai. É nessa manhã, Pai, que eu quero que o Senhor alcance, Pai. É nessa manhã que eu quero que o Senhor haja de misericórdia. É nessa manhã que eu quero que o Senhor haja com graça. É manhã de basta, Senhor. Muda o cenário. Muda a história dessas vidas, Senhor. Muda, Senhor, o que é preciso e o que é necessário nessa manhã. Mas vai de encontro, Pai. Alcança os corações. Alcança essas vidas, Senhor. E derrama o teu poder e o teu milagre sobre cada um nessa manhã. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levante as suas mãos e diga assim: é nessa manhã eu creio e tomo posse do meu milagre. Senhor, obrigado, porque eu creio que o Senhor chegou no tempo certo e na hora certa. Aplauda ao Senhor e adore Ele. Aleluia! Adore Ele nessa manhã. Que meu pecado, nada mais.
nome de Jesus é maravilhoso. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é, nome de Jesus. Se você tiver fé, você vai louvar, você vai glorificar, você vai exaltar o nome dele nessa manhã, porque ele venceu a morte, ele foi crucificado, ele ressuscitou, ele se levantou, ele está à direita, à destra do Pai nessa manhã, intercedendo por mim, intercedendo por você. É nessa manhã, glorifique, exalte. Tumba vazia agora está, o céu te adora, proclama sua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Poderoso esse nome, Ele é poderoso. o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Aleluia. Ele é poderoso. Ele é poderoso. Ele tem todo o poder. O nome dele está acima de todo nome. Não existe outro, não existe outro. Senhor, eu coloco a vida de cada um aqui diante de ti nessa manhã. Senhor, que essa manhã, tudo aquilo que o Senhor derramou, de graça, de amor e de bondade, se estenda por todos os dias dessa semana e para o resto dos dias da vida de cada um dos teus filhos. Eu creio no novo tempo, eu creio na provisão, eu creio na direção, eu creio no agir e na misericórdia do Senhor nessa manhã. Senhor, os corações nessa manhã foram cheios da tua glória. Não vai ter mais dúvida, não vai ter mais inconstância. Senhor, eu creio que a tua abundância vai alcançar os corações para ser cheios da tua presença, cheios da tua glória, cheios da tua graça, cheios da tua unção. Por isso eu te peço, leva cada um em paz, em segurança, dando uma semana de milagres. Livra do homem sanguinário, da bala perdida e do fraudulento, Senhor. Abençoa cada um nessa manhã, para o teu nome ser glorificado. Se você crê, diga amém, aplauda ao Senhor, aleluia! Pode vencer o véu rompente, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome estás. Aleluia. Amanhã, segunda do clamor. Terça-feira, nosso estudo. Quinta-feira, culto, para a honra e glória do Senhor Jesus. Então fala assim, ó: se você nessa manhã, cutuca aí, ó, ativou sua fé, venha amanhã na segunda do clamor. Aleluia. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com vocês hoje, para todo sempre. Uma igreja linda, bonita, maravilhosa, que vai morar no céu. Diz
Saúde o seu irmão com a paz, aleluia! Oh, glória, aleluia! Glória a Deus! Poderoso! Poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome.